Não importa o quanto você trabalha, não importa o quanto você estuda. Se você não conhecer a si mesmo e controlar as suas emoções, você vai continuar sendo um escravo de si mesmo. Pode analisar na sua vida. Se você já teve aqueles momentos que você acordou e estava tudo bem, mas aí teve uma notícia, algum acontecimento, algo externo que te tirou do eixo, que fez você simplesmente jogar tudo pro ar, agir de forma reativa, impulsiva, com raiva e estresse. Você acordou, estava tudo bem, mas aí veio algo externo e fez tudo isso com você. Então, todas as vezes que você reagir dessa forma, você está sendo um escravo das suas emoções. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vamos entender a diferença do QI e vamos entender o conceito do QE. Entender as suas emoções vai fazer com que você avance na vida, quebre esse momento de estagnação e comece a trabalhar junto dos seus sonhos. Então, esse é o nosso tema do nosso ponto de partida de hoje. Para entender melhor a questão da inteligência emocional, a gente precisa voltar na linha do tempo e entender. A origem do QI nasceu quando os Estados Unidos estavam em guerra e eles precisavam de pessoas mais inteligentes. Porém, naquela época, foi só estudado o raciocínio lógico em questão de matemática, como a pessoa pensa. Então, ali foi definido os QIs. Quem tinha uma pontuação maior era considerado inteligente. Mas alguns anos depois, um cientista de Harvard pesquisando, ele percebeu que nós podemos ter outras áreas que podem ser consideradas inteligentes. Então daí nasceu o termo inteligências múltiplas. Mas ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava uma peça principal para fazer a pessoa ser considerada inteligente. Lá na década de 90, o psicólogo Daniel Goleman, ele popularizou o que é o consciente emocional, que é o consciente das emoções, o quanto você conhece e domina as suas próprias emoções. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem vídeos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Agora vamos mergulhar aí no nosso tema. Como que você descobre se você tem inteligência emocional na prática? O Daniel Goleman, ele criou 4 fundamentos principais. Então aqui eu vou te passar quais são esses 4 fundamentos principais para você saber se você tem inteligência emocional ou se você precisa desenvolver a inteligência emocional. Já vimos no início do vídeo a importância de nós termos essa inteligência emocional, porque o mundo sempre vai ter problemas, obstáculos, mas não é aquilo que acontece com a gente que define quem somos, é como nós reagimos. Então aqui eu vou te passar esses 4 pilares fundamentais para uma boa inteligência emocional. O primeiro pilar é autoconsciência emocional. Você precisa saber reconhecer as suas próprias emoções. Hoje nós vivemos em um modo automático de sobrevivência. Eu sempre falo isso aqui no canal, todos os vídeos eu estou falando, a gente precisa quebrar esse padrão. De acordo com o que nós vivemos dentro desse modo automático de sobrevivência, nós não paramos para analisar e nem refletir nada. Nós não temos consciência nenhuma do que estamos fazendo e nem de como estamos fazendo. Nós vivemos tão ali de forma atribulada, de forma reagindo às demandas urgentes, que não pensamos e nem refletimos sobre o que nós estamos sentindo. Se eu estou com raiva, se eu estou animado, se eu estou feliz, ou pior, o que me fez chegar até esse estado. Muitas pessoas vivem com um estresse constante, mas ela não sabe nem o que fez ela chegar naquele ponto. Então, esse primeiro passo, ele é fundamental para a sua saúde mental, reconhecer as suas emoções. Autoconsciência emocional é a capacidade de você nomear aquilo que você está sentindo. Muitas pessoas ficam com angústia, com rancor, mas ela não sabe nem o que é. Ela só fala, hoje eu não estou me sentindo bem, mas ela não sabe expressar aquilo. Então, autoconsciência emocional faz você ter clareza do que você está sentindo. Avançando para o segundo pilar, empatia. Você precisa saber olhar e analisar e entender as emoções do outro. Você precisa entender o que a outra pessoa está sentindo. O nosso dia a dia é repleto de pessoas.
Eu creio que o seu também seja assim. Você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa, você se relaciona com as pessoas dentro do seu trabalho, você se relaciona com seus amigos. Mas se você não tiver a capacidade de entender o que a outra pessoa está sentindo, quais são as emoções da outra pessoa, você vai viver em atrito, você vai viver em brigas, você vai viver em ambientes conturbados. Porque se você não reconhece, não entende o que a outra pessoa sente ou por que ela está agindo de determinada maneira, você vai achar que aquela pessoa tá fazendo tudo para ir contra você ou tá fazendo de tudo para poder te atacar. E não é bem assim. Muitas vezes é só uma forma, um período, algo que ela está vivendo, que ela está reagindo daquela maneira. Então você ter a inteligência emocional para ler as emoções do outro vai facilitar os seus relacionamentos, vai fazer com que você seja uma pessoa mais empática, mais receptiva, vai fazer você ser uma pessoa mais acolhedora. E isso não é para você passar por cima das suas emoções, para colocar você em segundo plano. É só para você também reconhecer que as outras pessoas têm os seus próprios sentimentos, têm as suas próprias emoções. Então esse daqui é o nosso segundo pilar. E o nosso terceiro pilar é a consciência social. É a sua capacidade de ler as emoções do ambiente, de você entender qual que é o clima, qual que é a energia. Eu já falei aqui em outros vídeos que nós vivemos em algumas bolhas sociais. Tem a sua casa, os seus amigos, o grupo do futebol, o grupo da música, o grupo da zoeira, os amigos do trabalho. Então a gente vai criando a nossa vida em pequenas bolhas, em pequenos grupos. Então você ter essa capacidade de ler e interpretar as emoções do que está acontecendo naquele ambiente, você vai conseguir contornar muitas situações. Por exemplo, a energia baixou, aquele grupo está um pouco triste, como que eu posso elevar? Como que eu posso ajudar? Se está todo mundo em um momento de tensão, está todo mundo meio agressivo, como que eu posso pacificar? Então esse terceiro pilar, que é a capacidade de consciência social e ambiental, que é sobre as emoções do ambiente, faz você se tornar uma pessoa mais preparada para lidar com mais pessoas, com outras pessoas, porque um grupo pode ser o grupo da sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Outro grupo pode ser o da rua, do trabalho. Então você saber lidar com as emoções do grupo como um todo vai te ajudar a ser uma pessoa mais capacitada, porque cada ser humano vai ter as suas emoções e juntando vai ter aquela emoção do grupo, aquela energia do grupo. E o quarto e último pilar é o seguinte: esse daqui é o mais importante, que ele é gestão das escolhas. Quando você tem essa capacidade, você começa a tomar as melhores escolhas independente das suas emoções. Quando você adquire essa quarta habilidade, cara, muita coisa na sua vida começa a mudar, porque você não vai se tornar mais uma pessoa reativa. Você vai se tornar uma pessoa criativa, uma pessoa que reage vem o estímulo, vem a emoção e ela reage. Quando você desenvolve essa capacidade, vai vir um estímulo e você vai raciocinar, você vai refletir antes. Você vai falar, poxa, eu não gostei daquilo, mas qual que é a melhor forma de reagir? E aí, independente das suas emoções, você começa a ter atitudes e comportamentos melhores, porque você não vai reagir mais através da sua raiva, através do seu impulso, através da sua hiperalegria que você está vivendo naquele momento. Você vai tomar as melhores decisões independente das suas emoções. É um dos principais erros que a gente comete, agir no impulso, agir no calor da emoção. Então, ter essa capacidade de avaliar e tomar as melhores decisões independente das suas emoções, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Agora que você já conhece esses 4 pilares, eu quero trazer um alerta. O que acontece com você quando você não está consciente ou você não domina esses 4 pilares aí da emoção? Você começa a se tornar um escravo de emoções negativas. Você entra nesse modo automático de sobrevivência que eu falei lá no início do vídeo. Então, talvez um e-mail, uma cobrança do seu chefe, uma cobrança do seu esposo, da sua esposa, algo que gerou uma frustração pequena, aquilo se torna algo grande, se torna uma bomba atômica na sua vida. Então, não adianta você querer conquistar algo diferente na vida se você não sabe lidar com as suas emoções. Vamos supor, eu quero guardar dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma dieta. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, alguma hora eu vou explodir e vou descontar nessas ações. Vou gastar demais, vou beber demais, não vou fazer a minha dieta. Então isso tudo vira um ciclo exaustivo
que faz você se tornar uma marionete das suas emoções. As suas emoções te controlam e não você que controla as suas emoções. E ter inteligência emocional não significa que você vai se tornar um robô, que a sua vida vai ficar robotizada. Não é nada disso. Inteligência emocional faz com que você esteja onde você deve estar, que é no controle da sua vida. Quem não controla suas próprias emoções é escravo das suas emoções. Cada emoção, ela pode ser boa se ela for utilizada no momento certo, na direção certa. Por exemplo, a raiva. Se você tiver com raiva, cara, experimente fazer um treino para ver se você não faz um treino foda na academia. Se você tiver com medo, talvez você vai ser mais cauteloso em fazer alguns planejamentos, algumas compras, porque você vai ter um medo de perder. Se você direciona a sua raiva para o seu companheiro ou para sua companheira, isso vai gerar briga, vai gerar mágoas, vai gerar atrito. Então, todas as emoções precisam ser reconhecidas e precisam ser direcionadas. E esse foi o ponto de partida de hoje. Agora, para elevar o grau de consciência desse conteúdo, eu vou deixar uma atividade para você. Faça uma autoanálise da sua vida nas suas emoções. Categorize aí de 0 até 10 qual grau, qual nota você dá para você mesmo dentro dessas categorias. Você mesmo vai se avaliar. De 0 a 10, qual é o nível que você está? Autoconsciência emocional, você saber reconhecer as suas próprias emoções. Que nota você dá? De 0 a 10. Depois, empatia, que é identificar as emoções do outro. De 0 a 10, qual nota você se dá? Terceiro, consciência social e ambiental. Ler as emoções do ambiente, do meio. De 0 a 10, o quanto você consegue fazer isso? Quarto pilar, gestão de escolhas. Você decidir algo além das suas emoções. O quanto você consegue fazer isso? De 0 a 10. Então faça essa autorreflexão na sua vida para você identificar quais desses 4 pilares você precisa trabalhar mais, desenvolver mais habilidades, evoluir mais. Porque é em conjunto. Não adianta você ser muito bom em uma coisa e você ser muito ruim em outra. Porque um vai compensar o outro. Então você precisa sempre estar em evolução. E era justamente esse o ponto de partida que eu queria passar no vídeo de hoje. Fez sentido para você esse vídeo? Se sim, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem um ponto de partida novo aqui no canal que vai te ajudar a assumir o controle da sua vida, que vai te ajudar a quebrar esse modo automático de sobrevivência e realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Agora que você já iniciou nessa jornada, eu quero deixar aqui nesse vídeo a sua próxima parada. Clica aqui nesse vídeo e eu te vejo lá.